Olá pessoal, meu nome é William e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma aplicação real de algoritmos de ordenação. No nosso caso a gente vai falar sobre a operação de ordenação que acontece dentro de uma ferramenta chamada Dash Builder. O Dash Builder é uma ferramenta que permite que você crie dashboards e é uma ferramenta aberta, você pode utilizar, só que ela é principalmente utilizada dentro de outras ferramentas open source. E ele funciona assim, você define o dashboard em YML ou JSON, e então você tem na saída uma página web renderizando o dashboard. Para saber mais, vocês podem consultar o site do Dash Builder. E como o Dash Builder, como você cria dashboards com ele? Bem, como eu falei, você vai usar a linguagem YML ou JSON, mas também o Dash Builder, na forma dele estruturar o dashboard, ele tem três partes principais. Ele tem as páginas, a navegação das páginas e o conjunto de dados, que é onde você declara quais dados vão ser utilizados nos seus dashboards. São os chamados datasets. E cada página ela contém diversos, um ou mais elementos estáticos, HTML, ou elementos de navegação. Ou então ela pode ter um pedaço da página que permite que você visualize o que está dentro do dataset. E esse pedaço da página, o componente visual, pode ser uma tabela, um gráfico, ou você pode também desenvolver o seu próprio componente visual. E como que você liga o componente visual ao dataset que você declarou? Bem, o Dash Builder ele tem um conceito chamado de lookup, que é uma chamada ao dataset. Nessa chamada você pode definir filtros, agrupamento e ordenação. E aí que é o uso real de algoritmo de ordenação. Então, para deixar isso claro, vamos criar um exemplo aqui de ordenação. Eu estou numa ferramenta online que permite que se crie dashboards com Dash Builder, então eu vou criar um novo. Vou criar aqui exemplo. Então vou declarar um dataset. O dataset pode ser qualquer coisa, ele pode ser um dataset real, com dados da sua empresa, com dados abertos, enfim, qualquer tipo de dado que seja no formato que o Dash Builder aceita, você pode declarar aqui. Mas no meu caso eu vou declarar um dataset simples aqui mesmo, com, vamos dizer, preço de produtos. Então vamos dizer que a gente tem aqui pão, que custe, sei lá, R$1. Depois a gente tem café, que custe R$20. E depois leite, que custe R$8. E por fim, manteiga, que custe R$12. Então aqui a gente tem um pequeno dataset de teste, não é nada demais. Agora vamos criar uma página que vai mostrar o conteúdo desse dataset. Então, criei aqui, estou criando a primeira página. Ela vai ter os componentes. Vou configurar o primeiro componente. Aqui eu vou... Lembra que eu falei que o lookup é chamado dataset? Então eu estou definindo um lookup e estou falando que ele vai chamar o componente teste. Um minutinho que eu estou com um pequeno problema aqui. Tá, que é datasets. Tá, perfeito. Então aqui a gente tem o nosso dataset, a gente tem então o conteúdo dele, o pão, o café, o leite e a manteiga. Vamos mudar essa visualização, ela está uma tabela, vamos colocar uma outra. Para isso a gente pode simplesmente declarar que é o tipo do componente, então vou colocar aqui type, vou colocar um bar chart. Aí ele vai reclamar porque ela não tem o agrupamento dos dados, né? Então eu vou declarar aqui o grupo e vou falar. Isso são particularidades do Dash Builder, tá? Eu tenho que agrupar os dados para colocar num bar chart. Aí eu vou então agrupar pela coluna 0, né, que é o nome do produto. E em seguida eu vou passar para o meu bar chart a coluna 0 e a coluna 1. Então temos aqui num bar chart os nossos dados. Como que o sort é usado dentro do Dash Builder? Bem, lembra que o lookup ele é um pedaço do dataset que a gente coloca no elemento visual?
E nesse pedaço do dataset, lembra que eu falei que a gente pode estipular o grupo, como eu já coloquei aqui, e também você pode colocar filtro ou a ordenação. Então eu vou declarar aqui a ordenação. Então eu posso colocar sort. Aí para criar o sort eu tenho que falar a order dele, então eu vou colocar aqui ascending. E depois eu posso falar a coluna que vai sofrer o sort. Eu vou colocar aqui então a column 1. Então vejam que o gráfico agora ele está ordenado. Se eu tirar o sort daqui, ele não fica mais ordenado. Então é assim que o Dash Builder funciona, ele aplica o sort num dataset. Eu também posso ordenar de forma descendente. Então você pode ver que o gráfico agora está ordenado de forma descending. Vamos voltar então para o nosso roteiro. E como que o Dash Builder faz isso? Para a gente entender como esse algoritmo de ordenação é feito, a gente tem que entender que o Dash Builder é uma ferramenta feita em Java. E ele utiliza o Java por quê? Porque a raiz do dataset, aquele que aplicou as operações de sort e group e outras, a gente chama ela de engine de dataset. E com Java a gente consegue aplicar ela num back-end. Então se você tiver um volume alto de dados e precisa fazer algum tratamento específico, com o Dash Builder você pode rodar no back-end. Mas muitas das aplicações acontecem no browser. Então o mesmo código que a gente utiliza no back-end, ele é transpilado para JavaScript para rodar no browser. Então eu vou mostrar algumas classes aqui de como funciona, mas basicamente a raiz disto é um collections.sort, que é algo disponível no Java. Então, vamos lá para o código para a gente mostrar. Aquela definição da ordenação, né? Isso é feito através de um enum, que são enumerações de valores em Java. Então, o sort order ele pode ser ascend, descend ou unspecified, que é o que quando você não coloca nada ele usa isso aqui. A partir que você tem a definição, então a gente tem o sort em si, a operação de sort, né? Que é onde você consegue tirar meta-informação sobre o sort. Então você ou aplicar alguma operação sobre o sort em si, né? Você pode, por exemplo, inverter a ordem das colunas, você pode clonar um sort, né, para aplicar em outro lugar. E aqui você tem um método utilitário que você vai criando um sort com várias colunas. Por enquanto aqui nada importante para a gente entender como a ordenação funciona. Depois a gente tem a declaração de uma engine em si. Lembra que eu falei que a gente tem uma engine que funciona tanto no back-end, tanto no client. Então a gente tem aqui a declaração dessa engine. Basicamente ela tem dois métodos e ela consulta, né, uma base de dados de datasets e ela aplica diversas operações sobre o dataset. E a implementação dessa interface do Java, a gente tem então uma classe específica que é a Shared Dataset Op Engine, Op de Operation. Essa classe que ela implementa a nossa interface e o mais importante dela que ela precisa ser testada para ser executada ambos no back-end e no client. No back-end a gente consegue uma performance muito melhor, porque a gente tem melhor recursos nativos da máquina, como o uso de threads, e também memória mais, digamos assim, mais específica para a execução dessa engine. Então, quando você está lidando com muitos dados, você executa no back-end. Quando você está lidando com um volume de dados até, sei lá, uns 100 mil registros em memória, você consegue executar inteiramente no browser. Aqui você tem, né, diversas operações, né? Até que você tem o run em si. O run, então, ele aplica o group, depois ele aplica o filtro, e depois de aplicar o filtro, o que ele faz? Ele aplica o sort. E como funciona o sort? O sort, ele vai chamar esse método que basicamente vai cair na execução do sort de um sort algorithm. Isso daqui é o que é responsável por fazer o sort em si. Então, entender como funciona ele. Novamente, a gente tem uma interface, né? Quem não conhece Java, essa é a forma que Java abstrai as coisas, né? Porque tendo a interface a gente pode trocar a implementação sem mexer no código aqui, ou trocar a implementação uma para o client e uma para o back-end. E a implementação que é utilizada para essa interface aqui, se a gente fizer uma busca nela,
a implementação que utiliza ela é a Collections Dataset Sort, que basicamente é, como eu falei, um uso específico do algoritmo de ordenação do Dash Builder. Desculpa, do Java. Então aqui a aplicação do sort, você tem a mágica inteira tá em criar o que a gente chama de comparator. Comparator é o que esse método aqui do Java, collections.sort, utiliza para fazer a ordenação em si. Então a gente tem um comparator do Dash Builder. Esse comparator, ele vai... deixa eu ver se eu me lembro aqui qual que era a parte. Ele vai utilizar essa classe aqui. E o que o comparator faz? Ele recebe os dois valores e ele tem que informar através de um inteiro se o valor A é maior que o valor B, se o valor B é maior que o valor A, ou se os dois são iguais. Então, se eu não me engano, se o valor... Vamos ler aqui a documentação para não falar informação errada. Um inteiro negativo, 0, ou um inteiro positivo. Se o primeiro argumento é menor, então o inteiro negativo. Se for igual, ele retorna 0. Ou, se o primeiro argumento é maior que o segundo, ele retorna um inteiro positivo. E é com isso que o collections.sort consegue fazer a ordenação de qualquer objeto. E a comparação em si, o comparator em si, ele é feito através desse comparator utils. E é aqui que a gente consegue fazer a comparação de diversos tipos diferentes de colunas. Por quê? A coluna, né, o valor da coluna, ela pode ser do tipo data, label, né, texto, né, ou number. E aí, para cada um desses tipos, a gente tem a implementação aqui da comparação. Então, no caso aqui, você pega o tempo e aí você simplesmente compara qual que é maior que o outro. Também tem que comparar booleano, né, que também é um tipo de coluna que eu esqueci de mencionar. Né? Inclusive, essa implementação aqui ela é um pouco antiga, porque tudo isso hoje em dia você já tem pronto no Java. Você não precisa fazer na mão. Você tem um date comparator, você tem um collection comparator, enfim, tudo você tem pronto. Mas é assim que funciona. Ao passar o comparator para o Java, o que a gente tem então, finalmente, é a ordenação utilizando um método interno do Java. E como esse método funciona? Bem, se a gente ler a documentação aqui, deixa eu ler a documentação formatada. Se a gente ler a documentação, ele vai falar que... sim, essa implementação ainda não. Se você entrar aqui dentro, ele vai chamar um list.sort. E esse list.sort, ele utiliza, na verdade, a ordenação de componentes nativos, né, de arrays do Java. Então a gente tem um objeto do Java, né, de collection, que ele é um objeto muito rico, que permite diversas operações sobre uma lista de componentes. Só que dentro do Java você tem a ordenação de arrays sem ser a lista, né, que é o que a gente utiliza em outras linguagens também, como o C, né, o array puro. E para ordenar arrays em Java a gente utiliza o arrays.sort, e aqui sim a gente tem especificado o algoritmo que é utilizado. Então, no caso, ele explica aqui que a implementação foi adaptada de uma implementação do TeamSplitter. E, enfim, ele fala o paper que originou essa ordenação. Mas o mais interessante é que em algum momento é que ele menciona que é um merge sort alterado. A implementação é estável, adaptive, iterative, merge sort. Então, a raiz de tudo então é um merge sort. Então é basicamente assim como funciona essa ordenação do Dash Builder. Agora vamos dar uma olhadinha em algum exemplo do mundo real. Para mostrar para vocês o exemplo do mundo real, a gente tem aqui esse dashboard que a gente tem trabalhado com alguns documentos abertos. E vejam só que esse gráfico aqui ele é ordenado. E ele ser ordenado é muito importante para a gente descobrir quais favorecidos de uns recursos do governo receberam mais valores. Então, para a gente fazer isso, a gente utilizou o Dash Builder para fazer a ordenação que a gente acabou de mostrar, com dados reais. Bem, é isso. Espero ter esclarecido como funciona essa parte do Dash Builder e ter trazido alguma informação adicional e importante para vocês. Muito obrigado.